Bom, quero voltar a comentar um pouquinho sobre o significado do teorema do fluxo tubular. Em qualquer parte da matemática, sempre que a gente introduz uma noção, junto com essa noção vem uma ideia, com cada definição de cada objeto, vem um conceito do que significa dois objetos dessa classe serem essencialmente o mesmo. Por exemplo, em álgebra, a gente define a noção de grupo e logo em seguida tem a noção de grupos isomorfos. Grupos tais que é possível fazer um dicionário entre os dois, uma aplicação bijetiva que respeita a estrutura algébrica, e, portanto, faz com que esses dois grupos sejam essencialmente o mesmo. Em topologia, a gente define espaço métrico e define a noção de isometria entre espaços métricos. Ou define espaço topológico e define a noção de homeomorfismo, de equivalência dos dois espaços topológicos. Tá? Então, nós temos em equações diferenciais em dinâmica uma noção parecida, que é a noção de quando que dois fluxos são essencialmente o mesmo. Tá? Eu vou supor que eu tenho... lembra que eu introduzi a noção de fluxo? Fluxo é uma família de aplicações. Eu aqui vou supor fluxos de verdade, não pseudofluxos, definidos para todo o tempo. É definido, então, num aberto U, um outro fluxo num aberto V. São dois fluxos. Lembrando a definição, fluxo significa que nós temos F0 igual à identidade em U e Ft mais S igual a Ft composta com Fs. Isso vale para todo T e S. Tá? E propriedades análogas para o fluxo G. Então nós dizemos que eles são conjugados essa noção de que são essencialmente o mesmo, se, qual é a definição natural? Se existe uma aplicação de U em H, se existe H, aplicação H de U em V, vou fazer a figura aqui, nós temos U, V, e temos então aqui as trajetórias do fluxo F. Trajetórias do fluxo G, que significa que essas curvas significam que eu estou considerando qualquer ponto X em U e desenhando a curva Ft de X. E eu vou dizer que os dois fluxos são conjugados se existir uma aplicação de U em V que transforma essas curvas nessas curvas. Tá? Então, tal que H de Ft de X, o H envia, digamos, um ponto X num ponto na sua imagem, e eu vou querer então que ele envie toda a trajetória do X na trajetória da imagem do X. Então, que H de Ft de X é igual a GT de H de X, isso aqui para todo o X em U e todo o T em R. Estou pedindo que as curvas parametrizadas, as trajetórias
vistas como curvas parametrizadas, sejam enviadas as trajetórias do fluxo F na trajetória do fluxo G. Tá? Essa é a noção de conjugação. A definição tem algumas imprecisões, ou melhor, ela é mais rica do que normalmente a gente encontra, por exemplo, em álgebra, pelo seguinte: eu não disse aqui nada sobre como é que eu quero que seja essa transformação, essa aplicação H. Eu vou pedir que ela seja uma bijeção. Mas é razoável pedir um pouco mais. Por exemplo, que ela seja contínua. Uma aplicação contínua. Eu tenho fluxo, nós sabemos que uma transformação contínua aqui, tem outra transformação contínua. É razoável supor que H seja contínuo. Agora, por exemplo, se o fluxo for diferenciável, também seria razoável pedir que H seja diferenciável. E a essa altura o que acontece é que não há uma única escolha possível. Há várias escolhas. Então nós temos várias definições de conjugação. Eu vou dizer que os fluxos são CK conjugados. Se existir uma aplicação bijetiva de classe CK, eu vou apagar bijetiva e vou substituir por invertível. É essencialmente a mesma coisa, mas o que eu estou querendo dizer ao escrever invertível é que se eu peço que a H seja de classe CK, eu quero que a inversa também seja de classe CK. Tá? Então nós temos de fato não uma definição, mas uma família de definições, dependendo de quanta regularidade nós quisermos exigir no H. Por exemplo, o teorema do fluxo tubular afirma que, ele diz, o que ele afirma é o seguinte, que na vizinhança de qualquer ponto não estacionário, o fluxo de uma equação x' igual a f de x com f de classe CK é CK conjugado a um fluxo da forma fluxo cujas trajetórias, fluxo da forma GT de x1, x2, xd vai em x1 mais t, x2, xd. Lembra que a gente um fluxo cujas trajetórias são retas horizontais percorridas com velocidade 1. Certo? Então, o teorema do fluxo tubular diz que na vizinhança de um ponto não estacionário, qualquer fluxo em dimensão d é conjugado a esse fluxo, digamos, trivial.
Por isso eu falei na aula passada que, de certa forma, é um teorema decepcionante. Ele diz que na vizinhança de um ponto não estacionário, todos os fluxos são iguais. Todos os fluxos em dimensão D são o mesmo fluxo. São todos conjugados a esse modelo muito simples. E nesse caso a conjugação é tão diferenciável quanto o F, o próprio F. Então, o objetivo de qualquer área de matemática, o objetivo final, não necessariamente um objetivo realista, mas o objetivo mais ambicioso você no primeiro dia introduz uma noção que você vai estudar e o seu objetivo é classificar essa noção. É dizer quantos objetos desse tipo existem, a menos de uma certa relação de equivalência, e que aqui seria a relação de conjugação. Então, eu poderia colocar aqui como objetivo de um curso de teoria de equações diferenciais, que é classificar todas as equações diferenciais, dizer quantas existem, a menos de conjugação. Tá? Esse objetivo não é realista, mas vamos fingir nessa primeira fase vamos tentar fazer uma classificação pelo menos local, não do fluxo todo, no aberto todo, mas pelo menos tentar abordar essa questão localmente, na vizinhança de um ponto qualquer dado. E, de certa forma, esse teorema também é encorajador, porque diz que na vizinhança de pontos não estacionários o problema está completamente resolvido. Tá? Claro, o que a gente vai fazer em seguida é tentar entender esse aspecto da teoria na vizinhança de pontos estacionários. Tá bom? Agora, antes de fazer isso, eu quero fazer mais uma observação. Resulta que essa noção de conjugação, que é muito natural, parece natural, não é a melhor definição de quando é que dois fluxos são essencialmente o mesmo. Eu vou tentar dar um exemplo aqui para mostrar que ela tem um problema. Vamos considerar a seguinte equação diferencial, que eu vou escrever em coordenadas polares. Ρ' igual a 0, θ' igual a 1. Podia tornar bem mais sofisticado o exemplo, mas vamos pegar um exemplo bem simples, em coordenadas polares. Que fluxo é esse? Bom, é tão simples que a gente sabe resolver. Ρ' igual a 0 significa que a distância à origem nas trajetórias é constante. E θ' igual a 1 significa que elas são percorridas. Então, as trajetórias são círculos, são percorridos com fecha em período 2π, né? Percorridos com velocidade angular igual a 1. Então, esse é o meu fluxo F de t, de ρ, θ, é ρ, θ mais t. Esse é o fluxo associado a em coordenadas polares, associado a essa equação. Agora eu vou substituir a equação, vou considerar uma outra equação, 2, que é a seguinte: Ρ' igual a 0 e θ' igual a 0,99. E vocês podem substituir 0,99 por qualquer número que vocês gostem. Positivo. Tá. Qual é o retrato de fases dessa equação? Bom, Ρ' igual a 0 significa que as trajetórias continuam sendo círculos. θ' igual a 0,99 significa que esses círculos são percorridos com velocidade angular 0,99 ou 1,35, outro número qualquer. Então, são círculos que são
percorridos com uma velocidade um pouco diferente da velocidade que está ali. O retrato de fases é aquele. E vocês olham para esse retrato de fases e para esse, e não sei vocês, eu me sinto tentado a dizer que eles são a cara um do outro. São muito parecidos. Lembra, nós não estamos provando nenhum teorema nesse momento, estamos buscando uma definição. A definição de quando que dois fluxos devem ser considerados essencialmente o mesmo. Então, os dois fluxos aqui, no caso, o G de T é de ρ θ, é ρ θ mais 0,99T. Eles são muito parecidos um com o outro, mas será que eles são conjugados? Será que a nossa definição de conjugado permite formalizar essa ideia de que eles são essencialmente o mesmo? O que vocês acham? Como é que é? Vai ter um problema por ser um período. Suponham que existe um H que envia essa figura nessa. Tá? Então, vai enviar esse ponto aqui, que é um ponto totalmente arbitrário, x, num ponto aqui que eu não sei qual é, y. Certo? E, portanto, e além disso, vai cumprir a relação que h de ft x é igual a gt h de x. Para todo t e para todo x. Em particular, o h do f2π de x tem que ser igual ao g 2π do h de x. De acordo? Acontece que hf2π de x é igual a h de x. Porque as trajetórias aqui são percorridas com velocidade 1, a velocidade angular 1, e portanto fecham em período 2π. Mas essas aqui não são percorridas com velocidade 1. Portanto, isso aqui é diferente de h de x. O período para fechar a trajetória não é o mesmo. E, portanto, conclusão, não existe. Os dois fluxos não podem ser conjugados. Certo? Diga. Mas você pode dizer alguma coisa sobre esse fluxo em relação aos pontos similares e tal? Pois é isso que a gente está atrás. A gente precisa de uma definição de ser essencialmente o mesmo fluxo que não seja vulnerável a esse tipo de problema. Tá? E eu consigo olhar para as figuras e imaginar uma noção. Seria a seguinte: eu consigo facilmente encontrar um homeomorfismo e até um difeomorfismo que envia essas curvas naquelas curvas, desde que eu não exija que o tempo seja preservado, desde que eu não exija que a parametrização seja preservada. Porque quando você fala de curvas, com a palavra curva a gente designa dois objetos diferentes. Um é uma função que vai do intervalo, digamos no plano naquele caso, que a gente deveria chamar de curva parametrizada. É essa que é relevante aqui. A parametrização está aparecendo aqui. Outra é o conjunto lá no plano. E como conjuntos eu consigo facilmente encontrar uma aplicação H, por exemplo, a identidade, que envia essas curvas nessas. Tá? Então é essa a definição
e a gente chama isso de CK equivalência. Dois fluxos são CK equivalentes. Se existe uma aplicação invertível de classe CK, mesmo sentido aqui, classe CK, que envia trajetórias do fluxo FT em trajetórias do fluxo GT, eu não vou mais exigir que preserve a parametrização, mas eu vou exigir que preserve a direção do tempo, preservando o sentido do tempo. Quer dizer, eu não quero que essas setas estejam ao contrário daquelas, preservando o sentido do tempo. Tá bom? Então aqueles dois fluxos são CK, são C infinito, mas são C infinito equivalente. Tá. Se vocês quiserem uma fórmula em vez de palavras, o que isso quer dizer é que H de FT de X deve ser igual a... Então, está na mesma trajetória do H de X. Então, deve ser G S de H de X, ou talvez G tal, G φ de T de H de X, onde a φ é uma função monótona crescente. Tá? Não estou exigindo que o tempo seja preservado, mas estou exigindo que o sentido do tempo seja preservado. A φ é uma função crescente. Na teoria de equações diferenciais e em dinâmica, a gente, quer dizer, se espera, em geral, que o comportamento, o retrato de fases de uma equação diferencial seja estável. Estabilidade, que é um tema que a gente vai debater mais na frente, significa que se modificar um pouco a função f, se modificar um pouco o campo de vetores, o retrato de fases não modifica muito. Fica essencialmente o mesmo. Isso não é sempre verdade, mas o problema da estabilidade estrutural é entender quando que isso é verdade, e todo o experimentalista, todo cientista experimental que usa um modelo como uma equação diferencial para modelar um fenômeno, torce para que o modelo seja estável. Tá? Porque modificar um pouco a equação o campo de vetores não altere muito o retrato de fases. Certo? Bom, com a noção de conjugação, isso fica difícil. Porque quando você modifica só um pouquinho o campo de vetores, você está modificando pode estar modificando o período das trajetórias periódicas. E isso já impede que os dois fluxos fiquem conjugados. Com a noção de equivalência, há mais chance disso ser verdade. E por isso que essa é a noção mais popular de dois fluxos sejam essencialmente o mesmo. Tá? Eu vou ter que fazer uma pausa aqui, porque eu tenho que fazer uma foto lá fora desse evento que está acontecendo ao lado, do aniversário do professor Maurício Peixoto, que, aliás, como vocês devem saber, o grande trabalho do professor Maurício Peixoto foi em estabilidade estrutural, exatamente esse tipo de coisas que eu estou falando. Então vamos fazer uma pequena pausa aqui, inclusive na transmissão, não é, Rafael?
tá? E vocês são convidados a vir fazer a foto também, tá? Participar da foto aí.